Então, e também, se ele esticar a corda, repetir o time pelo terceiro jogo seguido, seria uma coisa quase inédita. Ninguém está fazendo isso a essa altura da temporada ainda, né? Ninguém está fazendo. Reveza um pouco. Por exemplo, Palmeiras contra o Botafogo, ele colocou o reserva. Corinthians vai colocar o reserva contra o Capivariano. E assim por diante. Santos colocou o reserva contra o Chapecoense. Né? Corinthians em Rio Claro também. Corinthians colocou em Rio Claro. Mas tô falando até nessa sequência mais recente, né? E ele não tem tantos jogadores assim para fazer um revezamento que mantenha o nível do time. E, sobretudo, ele tem 2 ou 3 jogadores que são insubstituíveis. Na prática é assim, né, Tironi? Vamos fazer bem resumindo. Se ele colocar o Luciano na Vila Belmiro, ele está arriscando. Né? Que é o jogador mais importante do time. Agora, ele pode... Ele pode medir a carga, né? Deixar no banco o primeiro tempo e usa depois. Com outro aspecto, né, Massini? Janeiro acabou de uma forma maluca. O São Paulo praticamente não contratou. O Danielzinho, que veio, jogou todas, quase todas. E o São Paulo não teve lesão. Porque se tiver qualquer lesão nesse elenco, ela vai provocar um efeito cascata. Então ele tem que, de fato, ver a carga, ver os riscos, medir bastante antes de tomar a opção. Para mim, depois dessa vitória no Clássico contra o Santos, que é a redução da chance do rebaixamento, eu priorizaria o brasileiro sem dúvida alguma. Tanto na Vila quanto contra o Grêmio na volta. Aliás, eu acho, já falei isso, serve para o São Paulo, para o Corinthians. O Corinthians já está vitalmente classificado. Para o São Paulo, para o Santos e para o Mirassol. A despeito do vexame de não se classificar, a melhor coisa para esse time é não se classificar nesse regulamento. Para o São Paulo ainda, que foi tratado pela federação como um lixo, seria... A melhor dos mundos seria chegar na última rodada contra a Ponte, sem correr risco de rebaixamento e falar, tá aí, federação, joga aí, vai jogar o sub-bebê, como diria o Márcio. Se vira. E aí se concentra no brasileiro, que é o que interessa, né? Então, vamos ver, mas ele ainda não está nessa situação. O Primavera ainda vai, no Morumbi, vai precisar de pontos do São Paulo para, por exemplo, chegar na última rodada sem chance de cair. Ao mesmo tempo, é aquilo. Como o Vessa sempre fala, o mundo real. O jogador, depois de ganhar do Santos no Paulista, ele quer se classificar no Paulista. Ele quer ter a chance de disputar o título paulista. Essas coisas têm que vir, e nunca vem, nem no Flamengo vem. De cima, olha, isso aqui não serve. Nós não queremos isso. Nós queremos isso aqui. Enquanto ficar na mão de treinador e jogador, os caras vão querer tudo. E no São Paulo, o vir de cima é quase do céu, né? Da onde vem, né? Da onde vem pelo a orientação indicativo do novo presidente, mesmo, né? sim. Ao desautorizar o Crespo. Colar na federação de novo. Pode ser que no caso do São Paulo, todo mundo de cima também vai querer. Imagina, o Macis acaba de chegar, tem uma carimbão lá do Não, é evidente. Paulista que seja. É evidente. Então é isso. Estamos falando A vida como ela é, Uma tem que pergunta, lidar com esse isso. mês ileso assim, temos uma mudança. explicação? Tem. Ou é só coincidência, é melhor esperar? Não, tem uma mudança de método, inclusive, não só de pessoas, de método tanto em relação à escalação quanto à participação em treinos depois de uma recuperação de lesão, então uma outra de metodologia, digamos assim. Ainda é cedo constatar, porque é só o primeiro mês, mas o São Paulo hoje tem poucos jogadores contundidos. O Tirone até falou do André Silva rapidamente ali, que teve uma situação, no mínimo, curiosa, né, que foi se recusar a passar por a cirurgia no joelho. Eu prefiro o tratamento convencional, isso assim foi feito. E agora ele voltando aos treinos normais, é isso que está acontecendo. A tendência é que ele demore ainda um mês, mais ou menos, para ter condição de jogo, mas ele não está mais entregue ao departamento médico, né? O São Paulo só tem contundido mesmo o Rian Francisco, que ainda se recupera da lesão no ligamento cruzado no joelho. Muito bem. E aí, Vessa? Paulista ou você gosta do Paulista? Eu queria lembrar Foi o Becker que eu acho que disse aqui, Marcelo Alexandre Becker, ele disse: essa vitória do Flamengo vai fazer com que o São Paulo ganhe do Santos, ou eu não lembro qual é a frase dele, mas
que daria uma confiança... Santos no fim de semana. Isso, no final de semana. Que daria uma confiança muito grande. E foi isso que se viu, né? Assim, olhando o jogo do São Paulo no Morumbi, eu falei, esse time aí não é o time que está todo ferrado na tabela, não há confiança para jogar, se impondo diante do Santos, jogando... Tudo bem, o Morumbi estava cheio, então acho que foi uma coisa que também impactou, mas realmente aquela vitória contra o Flamengo, ela trouxe esse impacto, só que agora você tem que ter um pouco mais de frieza para não repetir o time 3 vezes seguida. Vai fazer o quê? Não tem, janeiro, ninguém é super-homem. Então, acho que isso é algo que precisa ser colocado a partir de agora, ter essa frieza, o jogador também entender as suas limitações físicas e tal, para não querer esfolar os caras agora, mas também é um jogo de brasileiro. Aí entra que o Mancini pede o tempo inteiro, é o brasileiro, gente, isso não é brincadeira, é o brasileiro. É dilema, cara, é muito difícil você convencer o jogador, como vocês disseram, a diretoria também... Eu não posso tirar o pé. Aí vem a comissão técnica e falou, tirar o pé de todo mundo, eu ponho o escalo quem? Então, essas 3 conversas ali, os 3 lados querendo conversar, não é tão simples assim. Então, eu acho que o São Paulo tem essa decisão a tomar. Eu acho que a classificação no Paulista, para um time grande, ela é obrigação. Depois, no mata-mata, numa semifinal contra um grande, aí beleza, é 50%. Toda vez que um grande não classificar na fase de grupos, pode ser qualquer um dos 4, eu vou achar que vai ser sempre um vexame. Eu, com esse regulamento, ainda mais com a tabela do São Paulo, eu não acho. Não acho. O regulamento mudou. Mudou completamente e os grandes têm essas armadilhas. Mas é isso. Entre o São Paulo e o 5º colocado, você tem 3 pontos. Né? Tipo, a vitória, se vier contra o Primavera e outros resultados acontecerem, o São Paulo pode entrar pela primeira vez entre os 8, faltando uma rodada. Agora, tem uma coisa, né? A gente também está discutindo isso, quais as opções do técnico, porque o técnico tem hoje reservas caros, importantes, que ainda não são confiáveis. Para fazer um revezamento sem grande perda, né? Contra o Santos, a escalação foi idêntica à do jogo contra o Flamengo, a não ser o Tapia no lugar do Caleri. O Caleri voltando de cirurgia, começa um jogo e entra no seguinte. Essa é a programação para os primeiros 45 dias. E uma então, coisa... O Caleri poderia jogar na Vila, por começar. Mas aí poderia, por exemplo, vou segurar um pouco o Luciano. Teria o Lucas para jogar. Dá para confiar agora? Ainda não. Vou segurar o Enzo, vou colocar o Wendel. Estou falando de 2 jogadores que estão entre os mais bem pagos do São Paulo. Lucas e o Wendel, não um menino da base, né? Dá para segurar? Não completamente. O São Paulo teria, no papel, alguns reservas para revezar sem grande perda de qualidade. Mas... É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Palmeiras em Ribeirão. No meio para frente, ele tinha 3 meninos, né? Tipo... Só antes do Mancini falar, eu queria só lembrar uma discussão. Aqui a gente gosta de tentar de falar as coisas com antecedência. E eu lembro uma coisa que vocês 2 falaram. O Tironi falou assim, gente, daqui a pouco... Esse papo aí de ministério vai dar uma acalmada e aí é o campo. Aí o Arnaldo falou, é o campo, viu? Tem jogo. E aí aconteceu, né? Sim. Exatamente. Agora tá ali, agora se afastou, deu uma acalmada fora. Só que você tem um campo para resolver. Eu só queria lembrar isso que o Tironi lembra dele ter falado isso daqui. Agora, Massa, deixa eu só falar uma coisa rápida e passar a bola para você. Claro. Porque a gente consegue colocar a classificação do Campeonato Paulista? Isso é importante. Tem 3 correndo risco. Vamos falar sério aqui, né? A gente vai Só colocar... tem o Palmeiras classificado dos grandes. Os 3 estão correndo. Estão correndo risco. Para quem mora fora de São Paulo, está correndo risco. É esse ponto que eu queria chegar. Pelo amor de Deus, claro gente, que tá, Massa. risco, Esses adversários... De não classificar. Não de cair. Não, olha os adversários. Eles vão jogar cara. entre eles e você não vai jogar, vai ter um derby. Cara, e daí? O Palmeiras tem, derby. o Corinthians tem 3 jogos sendo um derby. Então, depois pega O São Paulo estava quase caindo. Meu Deus, vamos tomar O Santos, o Santos também tem chance de não cair. O classificar o São Paulo também, O gente. São Paulo e o Corinthians, se quiser, classifica. Não, mas se quiser, não. O São Paulo estava tentando, eu estava desesperado aí, não conseguiu. Ganhar um jogo. Se o Corinthians ganhar quarta-feira, ele está classificado. É diferente do Rio, por exemplo. Mas o meu ponto é... Aconteceu ontem o Diniz, né? O empate do Vasco. No Rio, o regulamento é diferente. Além de tudo, a questão do rebaixamento, ela faz impossível pelo rebolo. E a classificação, você não pontua dentro do grupo. É como era de São Paulo antes. O Flamengo foi começar o Brasileiro numa situação completamente
Bastavam acontecer 3 resultados, o Flamengo está eliminado. Não aconteceu nenhum resultado. Todos os times do grupo dele perderam. Nova Iguaçu precisava perder 7 jogos, perdeu 8. Então. Mas é diferente no Paulista. Mas eles estão se comendo sem grupo, certo? Sim. Então é só para... Mas o ponto que eu queria chegar, Márcio, é o seguinte, sobre o Campeonato Paulista. Se ele acabasse hoje, a gente ia ter nada menos que Palmeiras e Corinthians. É verdade. Enfrentando. Na primeira O que eu quero dizer? Só um grande ia para a semifinal. Isso. Então, no fim das contas, é um campeonato também que ninguém liga, não sei o que, é o menos importante, mas ele pode se abrir ali, para você ficar com um caminho bom para ser campeão. Um grande, eu quero dizer. Nesse aspecto. Ok, mas a velha discussão, né? O estadual vale pelos clássicos, cara. Pelos clássicos. O Palmeiras ganhou do Santos o último campeonato, mas o Santos vinha de Série B, não sei o quê, biriri. Né? O Corinthians ganhou o Eterno, qual é o dia lá? 27 de março? Isso. Aí, eu guardei. Exato. Então, porque é o Palmeiras, tava com grana, né? A gente vai falar disso já. Isso que aconteceu. Calma aí. Eu saio de férias com um time do bilhão e pouco. Vai ser que isso, gente? Tia Leila tá pagando a boca, hein? A boca, ó, senhora presidente... Né? Uma siga, a massa. Vamos lá. Então, vai valer para os clássicos, para os grandes. Agora, se tiver Campeonato Brasileiro domingo, quarta e na outra quarta, e o teu jogo de semifinal é um pequeno, dane-se. Pensa no Campeonato Brasileiro, cara. É assim que tem que ser. Mas não é assim que os caras pensam. Entendeu? Aqui, ó. É assim que eu penso, mas pra não quem é assim tá que o fora, mundo pensa. Francisco Eu Roberto sou... fala, tirando o Mancini, o restante vive de apocalipse aqui. O Arnaldo é bem apocalíptico. Pra quem tá fora, então é primeiro contra o oitavo, hoje, né? Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Corinthians, segundo e sétimo. Isso. Bragantino e Mirassol, Guarani e Portuguesa. E os outros 3 estariam fora. Essa é hoje, a realidade é essa. Mas o Corinthians tem um jogo a mais ainda para fazer, são 9 tá aí, pontos. Aí a classificação, pronto, Gente, tá aí. fala sério. Primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo. Entendeu? Seria Corinthians e Palmeiras. O Corinthians Vocês tá viram o hoje, faltam 3 Botafogo jogos. jogar? O Botafogo... Mas ganhou do Palmeiras. Mas é um time horroroso. Ué? Mas E o foi que para tem, 8 cara? pontos. Ganhou do Palmeiras. Passou o São O que Paulo. o Palmeiras jogou? De novo. Não jogou nada. O Botafogo Gente não do céu. joga mais contra grande. Então, o mas campeonato mesmo é assim, diferente. É pior ainda, a mobilização você dele é quer dizer menor. Porque a chance de pontuar é maior, né, cara? Não, eu sei disso, mas... A chance da turma que está ali, o Novo Horizontino, por exemplo, jogou contra os clássicos. Fez o primeiro contra o Santos. E quem mais? Enfiou 4-0 no Palmeiras. Isso. 2 jogos, né? Não vai jogar contra os outros O 2. que o Arnaldo tá alertando, sabe esse time ruim que o Mancini acaba de falar do Botafogo? Ele pode ter 14 pontos, aí você faz o quê com ele? Não, tudo Ele bem. pode ter 14. Sim. Porque ele vai A pegar... Portuguesa estava até lá embaixo. Vem cá, Ganhou a outra forma também permitia isso. Teve time ruim pra caramba chegando na fase final. Não, mas eram menos era bem times. diferente, né? Você tinha... Cada grande era cabeça de chave de um grupo. A chance do grande não se classificar no outro regulamento era muito... Você tinha que estar com muito problema. Você tinha que estar muito problema. Uma vez... Claro, Foi. 2 vezes. Não, e era uma coisa absurda. E era bem Agora é absurdo, diferente, claro. é uma coisa que você não sabe quantos pontos precisa fazer, a tabela que você faz e tudo mais. Enfim, mas... Então tá... Bom, agora... Enfim, o otimista sou eu. Pronto. Verdade, falaram aqui. O único... Não, a gente está falando do dilema do Crespo e tal. O Voivoda está com a mesma coisa. Só que Não, ele o Voivoda- tá um ponto a menos, Opa. ele está um ponto a menos. Ele perdeu na estreia do Brasileiro. Isso. E ele está com E ele uma corda no perdeu pescoço. os 3 clássicos, não foi? Não, empatou com o Perdeu. Santos. O Corinthians no final, gol do Gabigol. Isso, de e falta. perdeu do Palmeiras e do São Paulo, empatou com o Corinthians. Ele já está 6 meses no cargo. Aí tem outras questões que influenciam na discussão interna. O São Paulo, interna de cada clube. O São Paulo, que é o tema, ele já tirou a bigorna das costas. Eu também acho. Ele ganhou do Flamengo, ele ganhou o jogo do estadual que precisava. Por isso que se fosse Cara, eu ia com o Santos e priorizava o jogo contra o Santos. Ele passou Mas a eu batata também, quente pro cara. Santos. Eu também. Eu que jogo contra o aconteceria. Santos. O Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo Então, fazer assim, o quê? 4 pontos? São Paulo tem que pensar em quarta e na outra quarta. O fim de semana, cara, põe o Caleri, entendeu? Põe o Lucas,
Não. no fim de Na semana. outra quarta, no estadual. o Grêmio. Não, estou falando do Campeonato Brasileiro. Então, mas eu acho que essa prioridade, ela está colocada. A questão para quarta-feira é repetir jogadores por 270 minutos. Então, aí Essa é é o a risco. questão. Esse é o risco. Se você, Não é primavera. Porque na teoria, Porque tava o melhor enrolado é no jogar o Paulista. final de semana, dar o respiro agora, Então, na joga teoria. mas não Então, tem assim, como porque é brasileiro. o que pode fazer